Antes das pirâmides, antes da Grécia, antes mesmo da escrita cuneiforme se espalhar pela Mesopotâmia, existiu Eridu, enterrada sob séculos de areia e silêncio. Essa cidade suméria ficou adormecida por milênios, esquecida até mesmo pelos deuses, a quem fora dedicada. Mas agora, escavações recentes estão finalmente revelando seus segredos. E o que está vindo à tona é simplesmente arrebatador. Mas antes de mergulhar nesse mistério antigo, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a manter o projeto vivo. E se você é curioso de verdade, precisa conhecer o nosso e-book 100 curiosidades científicas que vão explodir sua mente. Quem adquire o e-book ainda recebe 2 bônus especiais que complementam a leitura com mistérios históricos e curiosidades secretas da mente humana. O link está fixado nos comentários e na descrição desse vídeo. Agora respira fundo, porque o que você vai descobrir hoje vai virar de cabeça para baixo o que você achava que sabia sobre as origens da civilização humana. Tudo começou no sul do atual Iraque, em pleno deserto. Em 1854, o oficial britânico John George Taylor foi enviado em missão ao sítio de Tel Abu Shahrin. Ele não sabia, mas estava prestes a pisar nos restos de uma das cidades mais antigas do mundo, Eridu, berço da Suméria e primeira cidade mencionada na lendária lista dos reis da Suméria como o local onde a realeza desceu dos céus. Na época, Taylor viu pouco mais do que colinas poeirentas, fragmentos de colunas e restos de esgoto de pedra. Em seu diário, ele descreveu a expedição como decepcionante. Esperava encontrar estátuas, templos monumentais, palácios, mas não reconheceu o que tinha diante de si. O que ele ignorava era que aqueles montes eram como camadas do tempo, cidades empilhadas, construídas uma sobre a outra ao longo de milhares de anos. E, enterrado sob tudo isso, estava o templo de Enki, o deus sumério da água e da sabedoria, um santuário que durante séculos atraiu peregrinos de toda a Mesopotâmia. Um local tão sagrado que foi reconstruído repetidas vezes ao longo de milênios, cada vez maior, cada vez mais elaborado. As escavações modernas revelaram algo ainda mais surpreendente. 18 camadas arqueológicas distintas, com restos de pelo menos 6 templos empilhados, construídos um sobre o outro. Era como se, após cada tragédia, talvez provocada por inundações, mudanças no clima ou até terremotos, os sumérios voltassem com ainda mais fé para reconstruir o templo exatamente no mesmo lugar. Você consegue sentir o peso simbólico disso? Eridu não era apenas uma cidade, era uma espécie de ponte entre o divino e o terreno, um Éden mesopotâmico onde fé, poder e arquitetura se fundiam no mesmo solo sagrado. E o mais perturbador, os textos sumérios falam que ele existia antes do grande dilúvio, um evento catastrófico que pode ter sido real, causado por fenômenos extremos da natureza. A Bíblia fala de um dilúvio universal, mas os sumérios já contavam essa história milhares de anos antes. Coincidência? Ou herança de um trauma coletivo que atravessou civilizações? E então fica a pergunta: se Eridu foi a primeira cidade do mundo, por que ela desapareceu? E o que restou dela sob as areias do tempo? Coincidência? Ou herança de um trauma coletivo que atravessou civilizações? Eridu levanta mais perguntas do que respostas. E à medida que os arqueólogos escavaram mais fundo, o que encontraram sob a areia não foram apenas ruínas, mas fragmentos de um passado muito mais antigo, misterioso e poderoso do que qualquer um poderia imaginar. O que parecia ser apenas um monte de terra desértica revelou, com o tempo, uma complexa arquitetura enterrada. As primeiras escavações do século XIX haviam sido superficiais. Foi só a partir de 1946, com a dedicação do arqueólogo iraquiano Fuad Safar e do britânico Seton Lloyd,
que o verdadeiro coração de Eridu começou a emergir. Eles decidiram escavar o chamado Monte Um tel de quase 25 metros de altura, e logo perceberam que estavam lidando com algo muito maior do que uma simples vila antiga. À medida que desciam, camada por camada, descobriram os vestígios de uma estrutura monumental. Um zigurate inacabado, uma espécie de pirâmide escalonada construída no final do 3º milênio antes de Cristo. Mas o mais impressionante não estava no zigurate, estava sob ele. As escavações revelaram 18 camadas arqueológicas, cada uma correspondendo a uma época diferente da cidade. E entre essas camadas estavam os restos de 6 templos sucessivos dedicados ao deus Enki, reconstruídos ao longo de mais de 2000 anos. Cada templo era erguido exatamente sobre as ruínas do anterior, criando uma espécie de escadaria arqueológica rumo ao passado. Essas reconstruções sucessivas não eram simples restaurações. Os templos se tornavam cada vez mais grandiosos, mais sofisticados, com o uso de plataformas elevadas, salas rituais e estruturas que ultrapassavam qualquer coisa já vista na época. Era como se Eridu fosse o centro espiritual e tecnológico da Suméria em seus primórdios. E isso tem uma implicação profunda. Significa que a complexidade arquitetônica e religiosa da civilização humana pode ter surgido muito antes do que se pensava. Antes mesmo de Uruk, antes da Babilônia, Eridu já mostrava sinais claros de organização social, engenharia avançada e rituais padronizados. É aí que os erros científicos entram na história. Durante décadas, Eridu foi ignorada por muitos pesquisadores. Consideravam-na pequena demais, sem valor artístico evidente, distante dos grandes centros do Império Babilônico. Muitos dos primeiros relatórios, inclusive o do próprio Taylor, minimizavam a importância do local. Não enxergaram ali uma capital simbólica da civilização, apenas ruínas indistintas de barro e pedra. Essa negligência científica atrasou o reconhecimento de Eridu como um marco civilizacional. Só recentemente, com a reinterpretação dos achados e uso de tecnologias modernas, como datação por carbono e mapeamento por satélite, os especialistas puderam entender a grandiosidade oculta sob aquelas camadas de areia. Mas existe outro fator que chama atenção: a relação entre Eridu e os ciclos ambientais da região. Estudos climatológicos indicam que, entre os anos 5000 e 3000 a.C., a Mesopotâmia passou por mudanças significativas de regime hídrico. O que antes era uma zona fértil e úmida começou a enfrentar períodos prolongados de seca. Os rios mudaram de curso e as áreas que sustentavam cidades inteiras começaram a morrer lentamente. Em outras palavras, a ascensão e queda de Eridu podem ter sido profundamente influenciadas pelas alterações climáticas da antiguidade. Imagine uma cidade inteira construída à beira de um sistema fluvial vital. E então, um dia, esse sistema começa a falhar. Os canais saem, a agricultura enfraquece, o comércio colapsa, a religião, antes centrada na abundância trazida pelas águas, começa a perder força. A estrutura social se fragmenta. Assim, aos poucos, sem guerras registradas ou catástrofes visíveis, Eridu foi engolida pelo tempo e pela areia, mas não foi esquecida, porque agora, com cada descoberta arqueológica, cada objeto cerâmico, cada bloco de templo, vamos costurando um fio que nos conecta diretamente aos primeiros passos da civilização. E quanto mais entendemos Eridu, mais percebemos. A história da humanidade não começou com impérios, mas com cidades sagradas erguidas ao redor da água, do saber e do medo do invisível. Os vestígios de Eridu não se resumem apenas a templos ou zigurates.
À medida que os arqueólogos escavaram outros montes ao redor da cidade, revelaram um verdadeiro quebra-cabeça arqueológico e, com ele, novas camadas da história começaram a emergir. No Monte 2, por exemplo, foi descoberto o que parece ter sido um complexo palaciano datado da primeira metade do terceiro milênio antes de Cristo. Já nos montes 3, 4 e 5, os achados foram mais discretos, fragmentos de cerâmica, potes rituais, mas nenhum vestígio claro de residências. Isso sugeria que, mesmo em sua fase de declínio, Eridu continuava sendo um centro de peregrinação religiosa, ainda que a população permanente estivesse desaparecendo. Um detalhe curioso chamou a atenção dos especialistas: a presença de cones votivos cravados nas fundações dos templos. Esses pequenos objetos de cerâmica continham inscrições que homenageavam reis e nobres, oferecendo uma janela para a espiritualidade e a política da época. Eram, ao mesmo tempo, símbolos religiosos e ferramentas de propaganda. Muitos deles mencionavam o reinado de Lipit-Ishtar, um dos reis da Suméria que tentou restaurar as tradições antigas. Esses cones eram como cápsulas do tempo, carregando as intenções e temores de uma civilização que sabia que tudo, até mesmo a pedra, um dia poderia desaparecer. E é aí que a história de Eridu se entrelaça com outros temas que ultrapassam a arqueologia. Assim como outras antigas cidades que floresceram à beira da água, Eridu nos lembra que civilizações inteiras podem surgir e desaparecer em silêncio, não por guerras, mas por desajustes com o ambiente, por decisões erradas, por arrogância diante das forças naturais. Uma seca prolongada, o esgotamento do solo, o desaparecimento dos peixes, e tudo desmorona. Essa lição é atual. Hoje, em pleno século XXI, enfrentamos eventos extremos da natureza, cheias cada vez mais violentas, secas severas, furacões em locais onde eles não existiam antes. Os fenômenos climáticos extremos não são mais exceção, e sim parte da nova realidade do planeta. A diferença é que agora temos ciência, dados, tecnologia e, mesmo assim, muitas vezes, insistimos em repetir os erros do passado. E por falar em erros, os registros de Eridu também expõem uma longa lista de equívocos científicos cometidos ao longo dos séculos. Alguns estudiosos, ao encontrarem estruturas escalonadas, chegaram a rotulá-las como tumbas, ignorando a simbologia sagrada do templo. Outros chegaram a dizer que Eridu era apenas um centro secundário de comércio. Foram necessárias décadas de revisão crítica, novas escavações e o uso de tecnologias como a espectroscopia de materiais para corrigir essas interpretações. A arqueologia não é uma ciência exata, é um diálogo entre o que a Terra mostra e o que os humanos estão prontos para entender. Hoje, pesquisadores italianos e franceses planejam retomar as escavações interrompidas há mais de 40 anos. Com drones, sensores de solo e a inteligência artificial, esperam descobrir ainda mais templos, mais inscrições, mais sinais de como Eridu foi erguida, expandida e finalmente esquecida. Mas há algo em Eridu que vai além das ruínas, algo que ressoa em todas as grandes perguntas da humanidade: de onde viemos, por que construímos e por que esquecemos. Eridu pode ter sido a primeira grande cidade da Terra, mas também foi uma advertência silenciosa. Nada, nem mesmo as mais sagradas estruturas Bimem, está livre da passagem do tempo. Eridu não deixou pirâmides douradas, nem muralhas gigantescas. Seus templos eram de tijolos de barro, seus reis foram quase esquecidos, e suas ruas apagadas pela areia do tempo, mas o que ela representa é ainda mais grandioso. A origem da ideia de cidade, a semente da civilização como a conhecemos.
Foi em lugares como Eridu que surgiram os primeiros conceitos de organização coletiva, de liderança centralizada, de ritual compartilhado. Ali nasceu a base de tudo o que chamamos de sociedade. Templos que definiam hierarquia, canais que organizavam a água, ruas que traçavam limites e casas que separavam o sagrado do profano. E no centro de tudo isso estava o templo de Enki, Deus das águas, do saber e da criação. Um Deus que não guerreava, mas que ensinava. Que não mandava exércitos, mas sim conhecimento. E é justamente isso que Eridu deixa como legado: a busca por sabedoria em meio ao caos. Hoje, quando observamos imagens de satélite da região onde Eridu repousa, vemos apenas traços pálidos, sombras de antigas fundações marcando o chão rachado do deserto. Mas sob nossos pés, ali repousam os restos de milhares de vidas. Homens, mulheres e crianças que viveram, construíram, adoraram e desapareceram. Sem alarde, sem finais épicos, sem glória, mas nem por isso sem importância. A civilização suméria foi a primeira a nomear estrelas, a medir o tempo, a escrever leis. Foram eles que criaram a tabela dos dias, muito antes da tabela periódica dos elementos, que só surgiria milênios depois. Em Eridu, os sumérios estabeleceram a base para o que viria a ser o mundo. E tudo isso começou com a simples necessidade de viver em conjunto, de organizar o caos da natureza, de controlar, ou ao menos compreender, as águas imprevisíveis do mundo. É irônico pensar que, enquanto tentamos prever os desastres de hoje com supercomputadores e inteligência artificial, os habitantes de Eridu já enfrentavam as consequências de alterações climáticas, mesmo sem saber nomeá-las. A diferença é que, ao contrário de nós, eles sabiam escutar os sinais da natureza, mesmo quando ela falava com trovões e secas. As casas senhoriais dos reis sumérios, que um dia se ergueram em palácios simples de barro, agora estão desfeitas em pó. Mas seus símbolos sobrevivem nos mitos, nos textos e nas fundações das cidades modernas. Cada rua, cada praça, cada templo que erguemos hoje carrega, sem saber, um pouco de Eridu. E talvez esse seja o verdadeiro poder da arqueologia: lembrar a humanidade de onde ela veio, para que não esqueça onde pode chegar, ou onde pode cair de novo. Por isso, se você se emociona com histórias como essa, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui a gente dá voz aos mistérios esquecidos pela pressa do presente. E se você quer mergulhar ainda mais fundo, conheça o nosso e-book 100 curiosidades científicas que vão explodir sua mente, disponível no link fixado nos comentários. Ao adquirir, você ainda recebe 2 bônus especiais que expandem tudo o que falamos por aqui. Um sobre os mistérios da mente humana e outro sobre arquivos secretos da história que quase foram censurados. Eridu dormiu por 4.000 anos, mas agora sussurra de novo. E cabe a nós escutar.